tarde lá fora. Os meus olhos estão assim inchados porque, adivinha? Eu estava conversando com a psicóloga especialista em vítimas de mães narcisistas. Ela falou coisas que eu não queria ouvir. Ela disse que para me esquecer a minha família que eu tinha, né? Que eu achava que tinha, na verdade. E que eu fui totalmente abandonada por eles. Vou dar o resumo. Para me esquecer essa família, esquece, porque não tem com quem contar. E eles não vão te ajudar. Quando você precisar, esquece. Forma a sua própria família para me esquecer e que provavelmente já tenha um narcisista dentro de casa. Provavelmente é um irmão meu que a gente até comentou aqui o jeito dele, mas pode ser que tenha mais um narcisista na família, porque ela conversou muito bem, me explicou muito bem todos os termos, até me incentivou a gravar vídeos falando sobre isso, porque tem muita gente que passa pela mesma situação e não trata. Então ela falou que a gente vai cuidar, a gente vai iniciar o tratamento, já iniciamos hoje, na verdade, contei muita coisa pra ela ficou assim de boca aberta pra mim. Ela falou, sua mãe é uma típica narcisista padrão, aquela raiz. Eu contei as coisas pra ela, chorando, sabe? E foi muito pesado pra mim ter que ouvir isso, ter que falar, olha, acabou, não tem mais jeito, não tem como consertar tua mãe, não tem. Ela falou que não tem, não tem jeito de consertar ela. Ela é um caso perdido, já era, nunca vai admitir que ela tá agindo desse jeito. Não é uma doença, mas é um jeito de tratar a vida. Ela falou. Não é uma doença, é um jeito de tratar a vida. É assim que ela trata. Ela teve que achar um bode expiatório para massacrar, para sugar a tua energia. E ela escolheu você. Ela escolheu dentre todos os filhos, ela escolheu você. E pode ser que já tenha um narcisista dentro da casa, outro narcisista. Aí eu, meu Deus do céu, meu irmão. Aí ela falou pra mim que eu estou fragilizada. A gente vai ter que desconstruir para construir outra ADN, sabe? E eu tenho que me amar mais. E falei um monte de coisa pra ela. Eu tenho que segurar na mão de Deus e falar, vamos, Deus, eu tive que passar por tudo isso. Ela disse que com muita resiliência, ela disse que eu superei tudo. Que eu superei não, que eu dei a volta por cima. Ela disse no final, contei a minha história e tal, que eu tô aqui, que mudei de tudo, mudei de país, enfim. E ela disse que que eu tenho muita resiliência e que eu soube dar a volta por cima. Isso foi tão incrível quando ela falou isso, que ela falou que se fosse algum dos meus irmãos passando pelo que eu passei, eles não iam ter a mesma força de vontade para sair disso, sabe? Desse sofrimento todo que era a casa dos meus pais, era uma zona de guerra e era comandada pelas mãos dela. Ela mesma destruía o próprio lar. Era incrível como ela ficava olhando e vendo todo mundo brigar. É assim, sempre foi assim. Era um inferno, mas pelo menos agora ela disse que eu tenho paz e sou acolhida. Fui acolhida pelas pessoas da minha vida. Eu quero ajudar muitas pessoas que não sabem o que é isso, que eu demorei muito para saber, para descobrir. Demorei demais, mas quando eu descobri, não tem mais jeito. Eu tenho que me reconstruir. E outra coisa, quem nunca teve mãe narcisista e tem mãe normal, nunca vai saber
o que é isso tudo que a gente passa, filho de mãe narcisista. E essa psicóloga especialista, ela foi vítima também. Ela disse que as mesmas coisas que eu passei, ela passou. E a gente vai cuidar nessa reconstrução da minha pessoa. Apesar de que ela disse que eu superei muito. Que eu superei não, que eu consegui sair o mais rápido possível da casa dos meus pais. Porque senão eu ia ficar doente e ia adoecer a minha própria família. Sabe? Não ser como ela, não ser como narcisista. Ela disse que não corro risco disso. Mas a gente vai cuidar, porque como eu tô fragilizada de tudo que eu passei nas mãos dela, e ainda continuo passando, ela disse pra me cortar contato, nunca mais ver, porque não tem mais jeito, ela não tem mais jeito. A minha mãe não tem mais jeito, ela disse. E o que eu vou falar contra uma especialista, né? Então eu vou obedecer tudo que ela tá falando pra mim. E não tem mais jeito, não tem conserto. Ela disse, esquece a tua família anterior. Agora constrói a tua própria família, a tua própria base de apoio. E muita gente não sabe o que é isso, e nem sabe, porque eu demorei um pouco pra descobrir. Até então eu tava contando pra ela como eu descobri. E teve tantas coisas que vocês não fazem ideia de tantas maldades que ela já fez e continua fazendo. Ela fala que ela continua fazendo coisas pra me punir. Então, é muito sério. E ela falou uma coisa importante que eu fiquei muito preocupada comigo. Ainda bem que eu procurei ajuda logo hoje. Ela disse que vítimas de mães narcisistas podem desenvolver borderline. E eu já vi casos horrorosos de borderline. Eu morro de medo disso. Então, olha o risco que eu tô correndo. E aí eu vou ter que continuar o tratamento com ela. Esse foi o meu primeiro dia. E a gente vai continuar o tratamento. Porque jamais Deus não vai deixar. Ela disse, por um milagre, tua vida tu não foi tão afetada assim na mente, mentalmente. Ela falou, eu falei, não foi um milagre, não, foi Deus. Ela falou que eu poderia estar bem pior. Ela conhece casos piores, tá? Então ela disse que eu tô bem até para eu ter passado por tudo isso e eu tenha consciência do que tá acontecendo comigo. Então ela ficou assim abismada, sabe? Então eu tenho muita força para viver, força para desbravar o mundo. E eu acho que foi essa força que Deus me deu, porque não foi só eu, foi eu e Deus nessa jornada. E Deus me tirou realmente no momento exato, eu contando tudo para ela. E ela realmente disse, foi Deus que te tirou de lá logo. Falei, foi, porque senão ia acontecer tanta coisa, vocês não sabem. Ou eu ia adoecer tanto. Vocês não sabem dos detalhes das nossas conversas de vítimas com mãe narcisista. Ela também foi uma vítima e começou a me perguntar coisas que são fortes pra falar. Eu prefiro não falar, mas a gente sofre demais. Vocês não têm ideia. Não é uma mãe normal. Uma mãe normal tu dá presentes, ela te agradece, te abraça. Nos momentos mais importantes da minha vida, ela não tava, entendeu? Era sempre ausente, tanto pai quanto mãe. Mas eu estou cuidando disso agora. Ela disse que eu fui abandonada. Essa é a palavra exata. Eu fui abandonada pela minha própria família desde muito pequena, entendeu? Então, ela já criou o próprio meio dela, que ninguém pode quebrar aquele meio que é na minha casa. Então, nossa, minha casa não, casa dos meus pais. Então, é muito complicado. É muito difícil até de explicar para as pessoas normais, pessoas que têm pais nós. Uma das coisas que eu contei para psicóloga especialista em mães narcisistas
foi que todas as vezes que eu tentei ajudar meu pai, a casa lá, com algum dinheiro, queria mandar um dinheiro para ele, assim, do aniversário dele. Isso foi recente, tá? Depois que eu vim pra cá, para os Estados Unidos, eu contando pra psicóloga. Que eu falei pra ele, eu vou mandar um dinheiro pra você, de presente, pro meu pai. Falei pra ele, mandei mensagem. Aí passou uns 3 dias, ele mandou uma mensagem de volta, dizendo que ele não ia aceitar o dinheiro. E aí eu desconfiei que foi ela, porque ele deve ter contado pra ela. Ela falou, não aceita. Aí a médica disse que ela faz isso pra me punir. Olha só. Pra me punir. Pra gerar uma dor em mim. Então, eu fico, nossa, olha o nível da maldade da pessoa. O nível da maldade. E... tudo bem, tudo bem. Eu sei que eu não vou conseguir ajudar a minha família enquanto ela estiver viva. Porque ela não deixa, entendeu? É isso que vocês não sabem. O que a mãe narcisista é capaz de fazer. Ela é capaz de destruir uma família inteira. Porque ela odeia um filho que ela escolheu odiar. Sem motivo algum. Sem motivo algum. É muito difícil, vocês não sabem. Eu não sei o que é ter uma mãe. Não sei. E outra coisa que ela falou, que a especialista falou que ela não me ensinou a amar. Ela perguntou como que eu consegui aprender a amar, porque ela não me ensinou. A minha mãe não me ensinou. Eu disse a ela, não me ensinou a amar ela também, porque eu não sinto amor por ela. Nem um pouquinho. Ela não me ensinou a amar. Igual se fosse o Billy. O Billy, meu gato, se eu gritar o tempo todo com ele, maltratar ele, ele não vai me amar de jeito nenhum. Mesmo se eu der comida pra ele. Entendeu? Vocês não sabem como é o nível da pessoa. Vamos dizer assim, parece até um monstrinho que acaba com a sua própria família. Mas eu sei de uma coisa. Maus exemplos da minha vida, eu não vou seguir. Tenho muitos maus exemplos para seguir, para não seguir. Entendeu? Mas eu vou superar tudo isso. Eu vou superar tudo isso e vou ser a pessoa mais segura do mundo. Porque aí ela disse que eu tô fragilizada, mas a gente vai resolver. Eu creio. Eu já tô pedindo ajuda para Deus e tô tratando com isso também, com as nossas terapias. E isso vai me ajudar muito. E eu vou passar por tudo isso e vou cantar o hino da vitória só pra mim. Vou cantar alegremente feliz no fim de tudo isso que eu tô passando. Eu vou superar. E ela disse pra me amar mais. Ela disse que eu tenho que aprender a me amar. É muito difícil, gente. É muito difícil olhar para o espelho e ver que você tem os traços da sua mãe narcisista. É muito difícil. Ela disse para me aceitar isso em mim. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar. Infelizmente, ela disse, esquece a tua mãe. Esquece, ela não é tua mãe. Esquece, ela só te pariu. Só isso que você vai ter na mente. Você precisa ter na mente que você tem uma pessoa só que te pôs no mundo. É duro dizer isso, mas eu tenho que aceitar tudo que ela tá falando. Eu tenho que aceitar, tenho que aceitar, tenho que aceitar. Eu vou aceitar, mesmo que doa muito, mas eu tenho que aceitar. Oi, apareci. Então, eu tô um pouco melhor. Meu dia foi assim, tristonha. O dia tava lindo hoje, mas eu não tava muito feliz, não. Acho que tudo isso que aconteceu, eu ter falado com a psicóloga, mexeu muito, muito comigo. E eu tô super ansiosa pra chegar a próxima segunda-feira, a próxima consulta.
pra gente continuar. Mas é assim, o ciclo fica assim. Como é, gaivota? Como é, gaivota, ter uma mãe narcisista? Eu sei que vocês nunca vão entender. Quem tem mãe normal nunca vai entender e acha até um absurdo o que eu tô contando. Porque é surreal. É surreal. E os vídeos que eu faço não é pra quem não acredita, não é pra quem não tem. Eu quero ajudar quem tem o mesmo problema que eu. Quem tem o mesmo problema que eu vai se encontrar aqui nos meus vídeos. Mas eu realmente estou fragilizada. Eu realmente lembro das maldades. Eu estou traumatizada. Talvez seja a palavra. Agora, é muito difícil você ser atacado desde criança e ser negligenciado também. Porque depois que as minhas memórias destravaram, eu lembrei de tudo e foi ligando os pontos. Eu fui molestada quando eu era criança, dentro da igreja. A minha mãe me levava para a igreja e meu pai levava para outra igreja. E eles eram de igrejas diferentes quando eu era criança. E eu fui molestada. Eu lembro que o cara tava me pegando quando criança e se esfregando em mim. O cara que cuidava da igreja. Então, onde estavam os meus pais? Onde estavam os meus pais? Isso também me deixa revoltada. Mas eu nasci numa família disfuncional. É a pior coisa que existe para um bebê. Você nascer numa família disfuncional. E por poucas vezes, a minha vida correu muitos riscos, desde muito pequena. E se eu contar, muita gente não vai acreditar. Por quê? A gente não é louco para inventar essas histórias, não. E quem inventaria as histórias assim? Pra quê? Mas eu quero ajudar as pessoas que estão com o mesmo problema e não sabem que existem pessoas narcisistas há muito, muito tempo. E só estão sendo falado agora nessas pessoas. E normalmente as pessoas vêm, a mãe narcisista vem e ataca do nada. E ataca você. E aí quando chega alguém pra, desapartar a briga, porque é uma gritaria, eu também gritava de um lado, ela de outro. E aí no fim ela chora. Isso é o típico narcisista. E aí todo mundo fica com peninha dela, porque ela é mãe. Mas nem toda mãe é mãe, e nem toda mãe é santa. Ainda tem mais uma coisa, e nem toda crente é do bem. Porque eu não deixaria ela orar por si, colocar a mão na cabeça pra orar por alguém se a vida dela tá toda errada. É errado. É errado. Hello! Então, pessoal, o pessoal aqui que tá me acompanhando sobre a mãe narcisista, eu tenho uma história pra contar, uma das minhas histórias pra contar. Estão preparados? Possivelmente esse foi um plano maligno eu tô falando possivelmente porque eu não tenho certeza. A minha psicóloga disse que pode ser que sim, que ela fez proposital esse tipo de coisa.
Bom, eu era adolescente e de repente ela veio com uma ideia, tipo, vamos adotar uma criança na família, e perguntou para mim e pro meu irmão se a gente concordávamos. E eu disse, olha, não tem problema nenhum, tranquilo, eu até fiquei feliz em ter um novo irmão na família. Adotamos essa criança maravilhosa que é o amor da minha vida, que é o meu irmão. E só que assim, ele era bebezinho, a gente pegou ele depois que assim que ele nasceu, a gente acompanhava a gravidez da pessoa que pariu ele. E, enfim, foi uma história triste, enfim, dela, lá que ela queria abortar, enfim. E a gente acolheu, mas, adivinhe, quem cuidou da criança foi eu. Eu cuidei da criança o tempo todo. Ela só deixava a criança na rede, dormindo ou chorando, e eu tinha que ficar com ele. E ela saía, abria a porta e saía. Pra onde você vai? Eu vou sair pra tal lugar. E ela dizia que ia pra igreja, enfim. E ela fazia isso sempre. Ela sempre foi ausente com os filhos e até com os menores. Ela deixava pra mim, sendo que eu sou adolescente. E eu não tava vivendo a minha vida de adolescente. Não como eu queria, porque eu tinha que cuidar do meu irmão. Tudo bem, eu criei como se fosse até um filho. Eu tenho um afeto tão grande por ele hoje que pra mim ele é um filho pra mim, que eu criei. Porque eu sei que tava tão difícil em casa, com ela me atacando o tempo todo, me mandando embora enquanto eu era adolescente e eu não tinha pra onde ir. Ela brigava comigo por nada, por qualquer coisa. A típica mãe narcisista. E depois me expulsava de casa. E meu pai sempre ficava do lado dela porque ele é codependente dela. Assim disse a psicóloga. Ele é codependente dela. Então, ele depende emocionalmente dela. Então, isso é complicado, né? Então, eu disse pra minha psicóloga que aconteceu isso. Aí eu disse que poderia ser um plano para ela atrapalhar a minha vida, atrapalhar meu desenvolvimento como adolescente, cuidando de uma criança, só eu. E ela disse que isso pode ser caracterizado por uma pessoa que tem transtorno de narcisismo. Ela pode sim. É uma hipótese de ter isso ser planejado por ela, justamente para prejudicar o meu desenvolvimento, a minha juventude, enfim. E ela saía, gente, ela saía por puteiro, vou falar a verdade, ela saía para fazer sexo com outros homens e não era meu pai. Vou falar abertamente aqui, não vou ficar com vergonha de falar. É muito duro o que eu tô falando? Mas ela saía com outros homens porque eu pegava muita conversa muita coisa. Já ligaram pro celular dela, eu atendi, a pessoa achou que era ela e depois se declarou. Ela é casada há muitos anos. Também foi uma coisa que eu disse pra psiquiatra. Ela disse que os narcisistas são viciados em sexo e mentira. Eles normalmente são viciados em sexo e em mentira. Então, eles são promíscuos. Foi isso que ela falou, promíscuos. E a minha mãe tinha muito isso também, porque várias vezes ela me levou nos encontros sexuais com outros homens, desde pequenininha. Então, ela sabe que eu tô ligada desde pequenininha. Então, ela fez isso e eu não sei, mas eu amo meu irmão. Esperei até ele crescer. Tanta amargura esconde, medo de não acertar. Sonhos coloridos destruir, eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar. Foi o que decidi, não vou mais sofrer,
Pra quê viver assim? Com imagens da infância, comecei a chorar. Caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Cura-me em minhas lembranças, cura o meu altar. Cura-me, sou tua criança, cura-me, 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 Senhor Jesus, cura-me, 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 Senhor Jesus. Comecei a chorar, caí nas caixas das lembranças, lembrei do teu olhar, enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar, pra nunca mais voltar. Cura-me, Senhor, cura todos os corações, Senhor, todos os corações aqueles feridos, os corações feridos, Senhor, os corações destruídos pelas pessoas más, pelas mães narcisistas, Senhor, entra nos lares, abençoa, tira todo o mal das famílias, Senhor, não deixa que o inimigo destrua as famílias, Senhor Jesus, cura-me, 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 Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, nos céus e na terra, em todo lugar. Graus negativos, louvando para o Senhor. Cura o meu altar, cura-me, sou tua criança, cura-me, 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 Senhor Jesus, cura-me, 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 Senhor Jesus.